Os grandes centros urbanos têm em comum a vida agitada, violência e estresse do dia a dia. Esses são alguns exemplos de fatores que acabam influenciando na saúde da população. Para falar sobre o assunto, está aqui no estúdio a médica Valesca Caiafa. Doutora, a gente já pode fazer essa constatação dessa realidade hoje nos grandes centros de forma muito clara? Sim, já existem vários estudos do ponto de vista internacional e mesmo nacional, mostrando que com esse aumento da população nas grandes cidades, em que a gente hoje tem metade da população hoje, nesse período de 2000, já está concentrado nos grandes centros urbanos. E com isso há muitos eventos adversos em saúde que já estão relacionados com a questão desta vida de estresse ao trabalho, a questão da poluição atmosférica, a questão de doenças vetoriais. A gente sabe que tem doenças emergentes e reemergentes acontecendo aí nos grandes centros urbanos. Se a gente fosse apontar as principais consequências, as principais doenças, quais seriam hoje? Hoje nós temos dividido os eventos adversos em saúde que, por sua vez, ocasionam determinadas doenças que também podem ser consideradas doenças, e as próprias doenças ou infecções. Por exemplo, se a gente trabalha com o tabagismo, que é um evento adverso à saúde, é uma questão importante porque o tabagismo por si, ele já ocasiona uma série de outras doenças. Se nós olhamos, por exemplo, a questão do sedentarismo numa população, também é importante porque o próprio sedentarismo é um dos fatores determinantes das doenças cardiovasculares. Por outro lado, se a gente trabalha com doenças vetoriais, que a gente vê agora, nesse momento que nós estamos aí esperando uma epidemia de dengue, nós temos essas doenças que são ou doenças que residem e que estão aumentando, ou doenças que nos visitam e que estão aparecendo nos grandes centros urbanos. Quer dizer, nessa análise a gente pode, só para repassar um pouquinho, como consequências dos grandes desmatamentos para a concentração de pessoas, a própria grande concentração de pessoas, o estresse, a insegurança pública, desemprego, quer dizer, nós temos doenças diretamente ligadas ao corpo e à mente. A mente também, né? Sim, e o que a gente, do ponto de vista de saúde pública, a gente discrimina isso de uma maneira dos atributos do indivíduo e o contexto onde esse indivíduo está inserido. Ou seja, se você tem um bom ambiente de trabalho, vive num lugar que tem bom acesso à atividade física, não é violento, evidentemente que isso reflete numa boa condição de saúde. Por outro lado, se você vive numa área vulnerável, com um ambiente complexo do ponto de vista de colocando sob risco de alguma situação, alguma violência, evidentemente, isso também, incorporado aos seus atributos individuais, podem agravar a questão da saúde. Aí vem a pergunta necessária, né? O que dá para fazer ainda, o que é possível de se fazer realmente? Hoje em dia nós temos a grande questão dos fatores chamados promoção à saúde. Né? São pilares do Ministério da Saúde para que a gente evite, no sentido de prevenir as doenças. Então, a gente tem a questão das grandes campanhas contra o tabagismo, nós temos a questão do sedentarismo, então, grandes estímulos à atividade física, os controles da questão da alimentação, do ponto de vista de menos ingestão de sódio, a questão do diabetes. Então, nós temos várias maneiras de fazer a promoção da saúde, no sentido antes de que apareça uma doença. Quer dizer, a gente não deve pensar apenas na tradicional política pública, que é absolutamente fundamental, mas seria um grande mutirão social? Eu digo educacional, empresas privadas, poderes executivos, legislativos, etc. Muito bom. É bastante o que a gente chama, dentro do contexto da saúde urbana, nós trabalhamos dentro de um contexto absolutamente transdisciplinar, interdisciplinar. Evidentemente, nós temos que trabalhar não só do ponto de vista da saúde, mas do ponto de vista da educação, do ponto de vista de melhora das políticas públicas e intervenções governamentais. E nós temos uma palestra hoje sobre isso em Belo Horizonte, né?
Sim, nós temos um professor, ele é catedrático do Centro de Estudos Urbanos da Academia de Nova York, e ele está convidado pelo IEAT, o Instituto de Estudos Avançados e Transdisciplinares da UFMG, e ele fará essa palestra na Faculdade de Medicina, hoje às 19 horas, no Salão Nobre. Entrada gratuita? Entrada gratuita. Ok, então, muito obrigado pela presença aqui. Muito obrigado, E um bom dia, obrigado e bom dia.